Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Junte-se a nós nessa jornada rumo à liberdade. Juntas, vamos construir um futuro mais justo e igualitário para todas. Caminho da Liberdade. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na Guardiã da Notícia, com Camila Cabral. Estamos com mais um programa Caminho da Liberdade aqui na Rádio Guardiã da Notícia. E hoje nós vamos falar como é que a mulher se torna nas várias fases da vida dela, como que a gente realmente preserva a nossa identidade, como ter um olhar para dentro de si, como a gente realmente acolher toda a nossa família, amigos, pessoas que trabalham, porque sabemos que cada fase da nossa vida é uma. Cada dia a gente tem um objetivo, cada dia a gente tem uma história nova. Quando nos tornamos mães, a vida nos leva para outro caminho, ou não para algumas mulheres também. Mas enfim, eu estou aqui com uma convidada super especial que realmente tem esse olhar acolhedor, esse olhar para as mulheres nas diversas fases da vida. E antes de apresentar, eu quero aqui agradecer o nosso patrocinador, o Su Hair Concept, que cuida da beleza com propósito, e rodar o VT do nosso programa de hoje. Produção, pode rodar os VTs. Beleza não é detalhe. É presença, é poder. Mais de 100 mil autoestimas já foram transformadas em São Paulo. Su Hair é referência em loiras impecáveis. Colorações de alta performance e tratamentos exclusivos para cabelos femininos e masculinos. Um espaço sofisticado, atendimento personalizado, excelência em cada movimento. Maquiagem profissional, designer de sobrancelhas, unhas em gel. Avenida Pavão, 362, Moema. Agende agora, 011 94312 4604. Su Hair, beleza que inspira confiança. Confiança que transforma. Em meio à rotina, à maternidade, aos relacionamentos, ao trabalho e às cobranças diárias, muitas mulheres sentem que deixaram de reconhecer a si mesmas. A sobrecarga emocional feminina tem aumentado nos últimos anos, trazendo impactos diretos na autoestima, na saúde mental e na forma como a mulher se enxerga. Mas em que momento a mulher começa a se perder dentro das próprias fases da vida? E como resgatar sua identidade depois de tantos papéis assumidos? No Caminho da Liberdade de hoje, vamos falar sobre emoções, identidade feminina, saúde mental e sobre o reencontro da mulher com ela mesma. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Aqui nos nossos estúdios está Juliana Lima, psicóloga. Seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Ô Ju, vamos começar já falando sobre o tema. Quando é que a gente vê que perde um pouquinho da nossa identidade? Tem alguma fase da vida? Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada, agradeço a todos, a Camila Cabral, né? Sou Juliana Lima, especialista nas fases da mulher, mas também acolho homens. Uhum. E quando é que a gente se perde? Na verdade, cada mulher tem uma história, né? E eu costumo dizer que no decorrer da jornada, a mulher ela perde um pouquinho da sua autoestima. E algumas mulheres, na maternidade, algumas mulheres quando se casam, algumas mulheres em algum relacionamento, né, que foi tóxico, e outras mesmo até na tua infância, né, com algum dilema, com alguma situação, caso, na tua infância que não foi bem resolvido. Legal. Quando a gente fala de infância, hoje a gente vê muito bullying, cada vez mais deixando
as nossas crianças, os nossos adolescentes introspectivos e muitas vezes não querendo nem ir para o colégio. Sim. Você vê muito esses casos, pais te procuram, você faz esse atendimento à criança, ao adolescente, como é que funciona? Eu também acolho, né, adolescentes, principalmente mulheres, né? Uhum. A minha opção e o meu foco são mulheres mais a partir dos 16 anos, quando elas estão se tornando mulheres mesmo, né? Uhum. A respeito do bullying, ele acontece muito por conta do padrão, né? Foi criado um padrão aí emocional na mente das pessoas por conta de rede social. Tá todo mundo muito ligado em rede social. E as pessoas esqueceram da realidade da vida, dos valores da vida, dos rituais. E aí elas não mais vivem a vida delas, elas passam a viver o que os outros estão postando, o que os outros estão falando, né? E aí criou-se um padrão de corpo, um padrão de cabelo, um padrão de como é a criança, de como deve ser a mulher e o homem, e as pessoas começaram a fazer mais comparações sobre si. Excelente, excelente colocação. E antigamente, assim, na minha época, na época dos nossos pais, víamos que os pais ficavam muito preocupados se a gente ficava na rua, com quem nós estávamos, mas muitas vezes estávamos ali brincando de taco, jogando vôlei, brincando de bolinha de gude. Manamula. Diversas brincadeiras. Hoje a gente acha que os nossos filhos estão protegidos, porque estão dentro de casa, mas eles estão ali no celular, estão num computador, estão no videogame. Como é que você vê essa segurança que os pais acham que os filhos estão tendo, mas que, na verdade, talvez não estão tendo? Na verdade, muitas mulheres me procuram em sessão e nas suas diversas histórias, né? E com relação aos filhos, as telas precisam ser protegidas, precisam ser vigiadas. Uhum. Elas são ótimas porque elas nos levam a parentes que estão distantes, né? A estar mais próximo de quem não pode estar perto fisicamente. Mas as telas têm vários enigmas, né? Que disfarçadamente acaba mexendo com a mente da criança, que acaba mexendo com a mente, né, falando da mulher, do feminino, do universo feminino, que é o meu foco também, né, e principal, é que a mulher começa a se comparar, ou ela precisa ser magra demais, ou ela precisa ser gordinha demais, e a mãe precisa, na verdade, fazer um acompanhamento emocional, né? Acontece muito no meu consultório online, sem fronteiras, que atendo, e no presencial, que acontece no centro de Ribeirão Pires, que as crianças, as mulheres, né, de hoje estão sofrendo, entram em relacionamentos e sempre fazendo comparações, sempre querendo mais, porque estão assistindo a vida de outras, mas elas não aprenderam a construir a vida delas, né? Muitas meninas, mulheres estão casadas também muito cedo e elas não aprenderam a construir uma relação. E aí, quando chega, né, aquilo que não é cuidado na infância, ele sofre na vida adulta. Excelente, excelente. E vemos que por mais que tenha informação, por mais que a tecnologia ela vem tendo avanços, muitas vezes as pessoas estão consumindo conteúdos fracos, conteúdos que não são verdadeiramente enriquecedor, principalmente para a saúde mental. Nós estamos no século XXI e a gente vê que cada vez mais a saúde mental ela está sendo um problema e não importa mais a faixa etária, não importa mais a classe social. Não é luxo, não é exagero, é necessidade. Mas as pessoas ainda acreditam que psicólogo, psiquiatra é para louco. Infelizmente, a gente ainda ouve esse termo ridículo nos tempos de hoje. E assim, cada vez mais a gente tem famílias... eu não gosto muito de usar esse termo, mas assim, disfuncionais. Pais que cada um estão numa casa, aí a criança acaba sofrendo porque a mãe usa como moeda de troca, porque ela só está replicando aquilo que ela sabe, ela não está enxergando que está fazendo mal para o seu filho. Criança, adolescente, que você falou que atende. Adolescentes hoje, quando tem casais separados, como é que eles chegam até a Juliana Lima? Os adolescentes sofrem, né? Na verdade, os adultos fazem as suas escolhas, às vezes, erradas, porque o que mais acontece com os casais
é que a maioria se casou por carência, se casou por um acaso, né? E aí vem as diferenças, né? Então, na verdade, por mais que você estude, você nunca vai chegar a uma plenitude, né? Algo que tá certo. Mas aquilo que você preparou, um defeito que você estudou antes. Bom, tô casando, namorei. O namoro é para conhecer, né? Eu sou uma psicóloga também com valores cristãos e a gente fala muito sobre isso e eu acho que por mais que tenha valores cristãos, o católico, de todas as religiões, né? Precisa ter esse cuidado, né? De quando você vai escolher ser alguém que tem os mesmos princípios que você, que acredite no mesmo que você acredita, a força é maior. O casal, ele se une para formar a criança e o adolescente. E esse adolescente, ele chega já cansado, já com uma sobrecarga que não é dele, já passando por coisas que não era para ele passar. Né? Uma moça que chega se comparando, ou que tem medo de se casar porque vê o pai maltratando a mãe, ou que tem medo de se casar porque viu a mãe traindo o pai. Então, está tendo uma inversão de valores, né? Então, hoje no consultório eu tenho uma busca maior de adultos ou de meninas mulheres que casaram muito cedo, se relacionaram muito cedo e não estão dando certo. O que acontece é uma repetição de padrões. Né? Legal. São pais que foram alcoólatras, são pais e mães que se separaram muitas vezes, que já carregam uma espécie de maldição. E eu costumo dizer que existem maldições que precisam acabar na nossa geração, no nosso tempo. E eu até arrepio de falar, porque eu acho que isso é profetizar bênção para sua vida. É profetizar bênção para a tua geração, a geração do teu filho, dos teus netos, precisam ser abençoadas. E as pessoas não levam mais a sério. As pessoas não levam o casamento a sério, não levam os rituais e que pena, que falta que isso faz. Temos muitas famílias destruídas. E eu acho sim que existem pessoas que comparam, que ainda pensam em fazer terapia, mas já somos um número muito grande. Por conta da necessidade. Eu acho que não é que as pessoas, nossa, caiu a ficha. Eu acho que a necessidade fez com que as pessoas fizessem da terapia um estilo de vida, porque terapia é vida. Ela precisa ser inserida. Também temos as mulheres cristãs que muitas vezes têm medo de procurar ajuda, de pedir ajuda e está negando a sua fé. É porque ela acredita que somente na igreja Deus vai falar com ela e ela não precisa de um aconselhamento de uma pessoa especializada. Exatamente. Então isso também a gente tem que romper esses ciclos. Precisamos. Na época dos nossos pais era muito comum quem era católico ir lá pedir para Virgem Maria, sei lá, para os santos, para benzer. Né? Acredito que ainda tem isso, é uma fé, né? E é uma fé, a gente tem que montanhas. respeitar. A pessoa evangélica vai até o pastor e muitas vezes fica querendo buscar palavras, então quer profecias. E Deus, ele não precisa de uma pessoa para falar com a gente. Ele não é. A gente pode, através da Bíblia, através de um louvor, através de uma palavra que a gente está conversando, sentir a presença de Deus. E a gente pode ficar aqui falando de religião até amanhã, mas não é o propósito do nosso programa. Verdade. Mas assim, eu acredito que, pelo que você vem falando, se a gente tem uma fé e realmente a gente procura um especialista, desde que tenhamos consciência que aquele momento da nossa vida precisa de ajuste, seja porque, eu acabei de virar mocinha e ainda não tô entendendo, não tenho com quem conversar. Conversa com essa psicóloga. Isso é emocional, por isso Estão falando precisa. na escola que eu sou gordinha ou que eu sou magrinha e pra mim não tá me fazendo bem, porque eu não gosto de ouvir isso. Vou numa psicóloga, aprender como tratar. Não casei, namorei, engravidei. O que eu faço agora? Procura uma psicóloga. Pô, você casou, achou que ia ser uma coisa, só que é outra. Quando a gente casa, muitas vezes, a pessoa, ela não é igual a gente. Ela é diferente. Exatamente. E é isso que une, isso que é legal. Só que será que nós estamos preparados para saber que aquela pessoa não guarda a pasta de dente fechadinha? Exatamente. Que a escova dela toda hora fica em qualquer lugar? O sabonete, quando você vai usar, tá cheio de pelo do homem? Então, assim, tudo isso são gatilhos que vão desmotivando e trazendo anseios, trazendo tristezas, causando até uma depressão e a pessoa não enxerga. Verdade. Então, assim, como você, como uma psicóloga especialista nas fases das vidas das mulheres, o que você aconselha para quem está nos escutando e está se identificando
com isso que a gente vem falando, doutora? A procurar sempre, né, ajuda. Nós estávamos falando a respeito da fé e da terapia, porque você acreditar em Deus e você ter uma fé não vai isolar o fato de você ter que cuidar do seu emocional, né? Porque a própria Bíblia fala que Deus deixou um para doutores, outro para senhores. Se você tem dor na cabeça, se você tem algum problema neurológico, é um especialista que vai cuidar. Se você tem um problema na coluna, é o especialista da coluna, que a gente ultrapassa o mundo para cuidar, né? Então, a mesma coisa acontece na vida emocional, né? Eu quero dizer para as mulheres que estão me ouvindo hoje, para os homens que estão ouvindo hoje, que não prorroguem a sua dor, né? Nós estamos aqui para acolher, né? Vocês mulheres que são silenciadas, né, no decorrer da vida, que muitas vezes passou por coisas, por situações e aprenderam lá na infância, junto com os teus pais ainda, que é sim e porque sim, e não porque não. Nada foi explicado, né? Naquela época, talvez não tivesse tanto carinho, as coisas eram mais rígidas, né? Mas hoje nós estamos no século XXI, como você disse. Hoje tem escuta, hoje tem conversa, hoje nós temos rede de apoio, que somos nós, profissionais da saúde emocional. Hoje nós temos os líderes religiosos que também estão com as portas abertas. E aí nós entramos com a fé. Por que eu falo de fé? Porque como uma pessoa vai conseguir algo bom se ela não pensa bem? Né? Se ela não pensa em algo bom. E isso são coisas, Camila, que é muito trazido para mim em consultório. As pessoas vêm com depressão, com ansiedade, mulheres, homens desacreditados, desesperançosos. Então, eu falo para eles que nós vamos juntos construir uma nova história. Que, na verdade, essa pessoa, ela criou um cabresto que ela não consegue enxergar além daquilo. Ela está dentro de uma bolha. E existe vida fora dessa bolha, mulher. Existe vida fora dessa bolha, homem, que você está vivendo. Você só não está conseguindo enxergar. Você está se limitando. Então, por isso, você precisa da nossa ajuda. Por isso você precisa da ajuda de um líder religioso, porque ele vai abrir a tua mente para a fé, para você lembrar que Deus ainda está olhando por você. E nós, os profissionais da saúde, vamos mostrar para você possibilidade. São mulheres, sabe, que me procuram, são homens que falam, eu estou num trabalho, Ju, e eu não vejo perspectiva. E como que eu enxergo a perspectiva? Porque a minha visão vem de um ângulo diferente. A sua visão vem de um ângulo diferente. E as pessoas estão cada dia mais se fechando, se isolando do mundo. Ou elas se juntam para se comparar, ou elas se isolam. Então, nós precisamos agir nós temos que fazer algo, como que fala quando você, com direcionamento. Com propósito. Com propósito. Tem que ser intencional. Encontrei a palavra certa. Intencionalidade. Bom. Tudo que você faz tem que ter intencionalidade. Hoje eu tô aqui, é um prestígio falar com você, estar com vocês. Mas o meu propósito maior é alcançar vidas que estão me ouvindo hoje, que seja dentro do país, fora do estado. Eu quero que o seu coração seja alcançado, que você não tenha vergonha de pedir ajuda, que você fale, sabe, do teu problema para a pessoa certa, que você também abra a tua mente, que existem outros caminhos, porque muitas vezes o próprio paciente, ele se limita, sabe, Camila? Ele fala, não tem mais jeito. Ontem mesmo eu estava com um paciente muito especial e nós falamos acerca do trabalho e ele, eu tenho medo de perder o emprego. Eu falei, mas o que você está fazendo para que você tenha novas possibilidades, já que você trabalha registrado e qualquer hora uma pessoa registrada pode ser demitida? Sim. Qual o seu plano? Então as pessoas estão tão travadas que elas não conseguem enxergar mais. Eu falei, então vamos traçar um plano? Então, hoje você trabalha, onde mais, para que nicho mais? Você consegue trabalhar online, você consegue dar aula particular, e aí a pessoa fala, nossa, então ainda tem saída. Entendi. A mesma coisa nos relacionamentos. Ele me maltrata, ele me trata estupidamente, ele nunca ligou para mim, ele nunca me deu flores. E aí eu pergunto para essa mulher, de repente, né, esse mundo feminino que sofre tanto, né, Camila? Sofre. Como as mulheres estão sofrendo. Eu sei que nós carregamos uma carga grande, porque hoje nós queremos ser presidente, né? Nós somos empresárias, nós somos donas do nosso nariz, nós lideramos uma casa, temos mãos abençoadas e multiplicamos tudo que colocam em nossas mãos. Que lindo, né? Temos o dom de gerar filhos, né? Somos auxiliadoras, os nossos companheiros, para quem tem companheiro, né? E as que não têm companheiro ainda precisam trabalhar a mente, que eles não são superiores a nós, eles estão no lugar de cabeça. Então, o homem, você ensina ele a ser provedor, protetor,
herói, e a mulher é a que dá carinho, a que auxilia, a que multiplica, né? As mulheres perderam um pouco do seu feminino também, com essa ideia de ser forte. Então, eu sempre ensino elas também a descer um degrauzinho. É legal a mulher ser forte, é muito bom a mulher buscar igualdade, equidade, mas sabendo que se lá atrás ficava triste do homem se colocar sempre à frente, porque também a gente já conquistou. Se colocamos muito à frente, vamos começar a andar lado a lado. Isso, exatamente. Eu acredito que independente, hoje, como a gente vê, tem muitas mulheres que têm uma renda maior em casa, mas isso não dá o direito de diminuir. Por isso que a gente vê cada vez mais o índice de feminicídio aumentando. Infelizmente. Porque não está tendo aquela empatia, aquela equidade verdadeira. Então, assim, quando as pessoas te procuram, que estão assim, eu não aguento mais, eu quero matar aquela pessoa, porque existe isso. Muito. Então, a gente acha que não, mas tem pessoas que profetizam, que falam a todo momento que eu quero morrer. Desespero, estão em crise. Querem se matar, elas querem matar alguém. E assim, chega lá no seu consultório. Como é que você faz esse acolhimento, doutora? Na verdade, essa pessoa, ela tá, né, passada com alguma situação que tirou ela do sério. Uhum. Então, é um momento de escuta, de acolhimento, de escuta. Ela quer falar. Então, a partir do momento que ela coloca para fora o que ela tá sentindo, automaticamente ela já vai colocando as coisas no lugar. E depois eu entro com uma palavra, né? Mostrando para elas por que seguir esse caminho, se esse é o melhor caminho. Porque às vezes ela só quer matar, ela só quer justiça, né? Muitas mulheres às vezes se separam ou passam por alguma situação de traição, outras vivem o luto. Nós precisamos dar voz e olhar, né? Nós temos mulheres em luto, nós temos milhões de mulheres que são mães solteiras, Verdade. né? E aí como vivem essas mulheres, né? Então o acolhimento ali, ele é uma calma, ele é um abraço, ele é um antídoto. Né? Digamos que momentâneo, mas por isso que a necessidade da mulher e do homem ter terapia com continuidade, né? Terapia de casal, funciona? Também funciona, né? Funciona muito. Então, o que nós fazemos na terapia de casal? Nós tratamos primeiro do casal individual, a mulher e o homem, com algumas sessões, e aí eu vou vendo, né? Cada caso é um caso. São 50 minutos de duração para você que nunca fez terapia. Isso pode acontecer da forma online ou presencial. O acolhimento, a estratégia que é usada é o mesmo. Eu não tenho uma estratégia criada, porque cada história é uma. Então, são muitos estudos, são muitas pós, né? Eu sou formada em neuropsicologia e saúde mental, terapia sistêmica familiar e casal. E leio bastante, tenho uma paixão por isso. Há 25 anos eu cuido da imagem da autoestima da mulher. Então, é um dom misturado com muitos estudos, né? Que nos unem, né? E quando nós encontramos um casal, eu acho maravilhoso, porque são duas pessoas que querem mudar, que decidiram ter uma nova vida, que decidiram olhar para o emocional. E se nós temos um casal que decidiu olhar para o teu emocional, nós temos uma família, que eu arrepio de novo, porque família é o meu ponto fraco. Eu amo, sabe, família, tudo que eu posso fazer para que famílias não sejam destruídas, eu faço para salvar. Eu procuro meio. Não podemos deixar as famílias serem desconstituídas, Exato. né? Se ela não está sendo violentada, é claro, né? Sofrendo aí violências domésticas, eu sempre dou um jeitinho, dá um olhar para o homem, vê se não está faltando nele. Esse homem também sofreu, né? Então, muitos homens me procuram para entender as mulheres, para se relacionarem melhor com as mulheres. E as mulheres, eu falo, se coloca um pouco no lugar dele. Esse homem foi criado com um pai? Esse homem teve uma família? Como que esse homem foi tratado? Então, esse homem, ele tá nada mais, nada menos do que replicando o que ele aprendeu. Dá para olhar para ele com mais carinho? Porque a mulher, ela também faz o homem. Cuidado só, e é importante a gente nunca só normatizar e romantizar. Não, porque as claro. pessoas, e eu tô vendo que você não está fazendo isso, mas é isso. Tá faltando olhar pro homem. E quando você fala isso, Às eu vezes gosto muito. Ele tem salvação. Porque ele está replicando. Aquele que é o assassino, que chegou ao feminicídio, ele chegou ao extremo. Ao extremo. Para mim é uma pessoa que não tem nem que fazer parte da nossa sociedade de novo. Mas aquele homem que muitas vezes está fazendo uma violência verbal, física, psicológica, patrimonial, ele está replicando. Será que se a mulher conversar, se começar a mostrar um programa igual o nosso hoje, ele não vai ver que ele está fazendo algo que não é bacana? E procurar realmente uma ajuda, uma terapia?
Então, quando você fala disso, parabéns. Acho que é muito importante, é um olhar que falta sair também da boca das mulheres, porque a gente vê muitas mulheres que estão propagando e excitando ao ódio, e isso não é bacana, isso nem é o espaço do nosso programa. Não é nossa intenção. Não é a intenção, e é isso, o acolhimento da família é muito importante, desde que todos estejam abertos a esse acolhimento, né, doutora? Acho que isso é importante. Exatamente. Enfatizarmos. Uma família aberta, conversando. A comunicação também é algo que atrapalha muito as relações. E quando eu falo de relações, eu acho muito bom, porque eu incluo a mulher, que eu entendo como sabedoria da casa. Claro que tudo não é culpa da mulher, né? Mas a mulher, ela tem um pezinho, um poder especial que Deus deu para ela, como eu disse, de multiplicar, de transformar, de tratar o marido com carinho, de tratar o filho com amor, e aí as coisas vão para o lugar. Mas Verdade. quando a mulher está mal, toda uma casa fica mal. Uhum. É por isso que eu falo da mulher, da importância dela. Quando a mulher está para baixo, os filhos caem, né? Quando a mulher está nervosa e irritada, fica todo mundo agitado. Então, que tal nós usarmos o nosso superpoder para trazer paz em casa? Para ser paz, para ser luz. E aí, com o tempo também, o que eu acho importante trazer aqui, Camila, é que as mulheres ficam sobrecarregadas, porque querem cuidar do cabelo, querem ser empresárias, querem participar de algo, querem cuidar do marido, e aí sobrecarrega. E às vezes a mulher começa a reclamar, e eu entendo, a gente precisa honrar a cadeira que sentamos e ver as nossas escolhas. Porque uma vez que nós escolhemos casar, nós sabíamos que teríamos um papel como esposa. Uma vez que escolhemos ter filhos, teríamos filhos. E depois a gente fica sobrecarregada porque tem tudo isso. Então eu entendo perfeitamente que é difícil, eu sou mãe de 2. E qual é o processo do resgate da nossa identidade quando você fala de tudo isso? O processo do resgate é olhar para tudo isso que você escolheu. Você um dia, quando nova, porque eu sou especialista nas fases da mulher, você que sonhou em casar. Ai, eu quero muito casar e eu quero encontrar. E aí ela encontra o príncipe encantado dela. Ai, eu quero muito ter um filho. E aí ela vai tendo sonhos, porque a vida é mesmo assim. Uhum. Você sonha, projeta, tira do papel e acontece. Só que aí depois o que você faz com tudo isso que você conseguiu, que você sonhou? Ah, eu quero estar numa empresa, eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor. E depois isso, você precisa, mulher, olhar e sentir alegria e administrar. Você não construiu tudo isso em um dia. Então, muitas vezes a mulher chega no consultório, Camila, querendo resolver o problema dela em um dia. E eu falo, opa. Ela durou 40 anos para construir tudo que ela almejou quando ela tinha 18. Quer resolver em 50 minutos no consultório. Uhum. Então fala, calma, mulher, acalma-te, né? Então você escolheu ser mãe, ser esposa. Vamos olhar com mais beleza para isso? Apesar de não ser tão romântico, mas é uma escolha nossa. Ter, né, a família. Então vamos ver o lado bom do lado ruim, que é tema do meu livro. Eu sou também escritora do livro Elas Fazem Acontecer, Mulheres que Inspiram e Transformam. Então que tal olharmos o lado bom do lado ruim? Senão a vida vai se tornar um caos. E qual mensagem você deixa para as mulheres que hoje estão nos escutando, estão nos assistindo e acreditam que se perderam de si mesma? Não desistam. Exatamente aconteceu alguma coisa no decorrer da sua jornada, mulher, que fez você se entristecer. Talvez tenha sido a maternidade, né, a transição de menina para mulher. Talvez tenha sido um relacionamento que foi abusivo. Talvez tenha sido os teus pais, né, muito em cima de você, ou querendo dar destino à tua personalidade e você tem a tua. Eu não sei qual o teu problema, mas eu digo para você hoje que não desista de conquistar os teus sonhos, que não deixe de cuidar da sua saúde emocional. Procure uma profissional que tenha os mesmos princípios que você, que acredite no que você acredita, né? Estimule sim a sua fé, porque nós também não fazemos milagre no nosso consultório, mas nós servimos a um Deus que ele é especialista na sua causa, que você às vezes pensa que é impossível, e nada é impossível para Deus, e nada é impossível quando nós ainda estamos aqui, olha, pulsando, né? Quando o sangue está pulsando, ainda existe esperança. E eu quero deixar sim uma palavra, né, que eu trouxe aqui: vinde a mim a todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, né? Eu quero dizer para as mulheres de hoje que elas precisam entender que pedir ajuda não é diminuir a tua fé, tá? Pedir ajuda não é um sinônimo de fraqueza, pelo contrário. É uma mulher que se cansou, é uma mulher que se perdeu por algum motivo, mas ela não desistiu. E mulheres são fortes, mulheres não desistem, né? Até as almas mais cansadas, elas precisam de ajuda, sabia?
Então, imagine nós, né? Então, não desistam, procurem ajuda para a saúde emocional e quer saber? Vocês vão amar. Porque você ter uma pessoa profissional que entende do que você passa, que muitas vezes eu me coloco no lugar das pacientes, eu falo, já estive nesse lugar. E eu vou te contar como foi o trajetório. Você vai se levantar daí, você vai conseguir. Então, falando uma mulher que já passou pelo lugar que você está passando hoje, né? Que talvez já foi afrontada, que já foi humilhada, que já passei por gestações, que sou casada há 17 anos e nós sabemos o que é ser casada há 17 anos. Tem os amores, tem a paixão, né? Que eu amo ser casada, amo a minha família, mas nós sabemos das nossas lutas. Procure alguém que te entenda e nada melhor do que uma especialista para você conversar toda semana, ter ideias novas, caminhos novos e deixar de ser essa mulher desesperançosa e ter esperança a partir de hoje. Excelente. Hoje deu para entender quais são as diversas fases que nós mulheres passamos na vida. Desde que nascemos, estamos aí destinada a passar por um turbilhão de hormônios, a gente menstrua, a gente para de menstruar, a gente é mãe, enfim, são várias fases que nós passamos verdadeiramente e eu acredito que nós não podemos perder a conexão com aquela menina que um dia teve o sonho de ser aquela mulher. Qual que é o recado que você quer deixar? Deixa suas considerações finais, como te achar, rede social, fica à vontade. Bom, o meu atendimento acontece presencial no centro de Ribeirão Pires, São Paulo, mas eu sou Juliana Lima, psicóloga, especialista nas fases da mulher sem fronteiras, então atendo de todos os lugares, então você pode fazer o seu contato, tá? Juliana Lima, especialista, Juliana Lima, _ mulheres. Eu acho que ela vai colocar depois aí para vocês no meu Instagram, onde eu deixo conteúdos gratuitos todo santo dia, falando um pouco do nosso dia a dia. Quando você vai viajar, a mulher passa por um período. Quando a mulher está na menopausa, ela passa por um período. Quando a mulher vai a uma festa, então eu divido a minha vida particular, gentilmente, com mulheres todos os dias e homens, né? E mostro situações corriqueiras que muitas vezes atingem o nosso emocional. Então vai ser um prazer ter vocês lá na minha rede social. É isso, gente. Esse é mais um programa Caminho da Liberdade. E o que a doutora Juliana acabou de falar, que nós mulheres, quando vamos ao mercado, vamos a uma festa, acaba de trabalhar e chega em casa, a gente passa por um turbilhão aí de sensações, de emoções. Acho que um dia a gente consegue estar feliz, brava, triste, Exatamente. Consegue passar por Os tudo. Nossos hormônios estão sempre à flor da pele, e a gente realmente não pode esquecer daquela menina que desejou ser aquela mulher que é hoje e parar de procrastinar e passar a agradecer mais. E quando tiver com algum tipo de sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, seja qualquer doença mental, procure um especialista. Vá à psicóloga, a psicóloga vai realmente te encaminhar para uma psiquiatra se precisar de remédio. Exatamente. E o acompanhamento com as duas, lado a lado, é muito importante aí para o sucesso da sua saúde mental. Gratidão e ficamos aqui com mais um programa Caminho da Liberdade. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp.
Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a Teracorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.